Olá, galera do canal, tô aqui de volta para voltar ao passado. Eu não quero falar do time de 2025 de jeito nenhum, então eu volto ao passado, volto para a Taça Rio, segundo turno do Campeonato Carioca de 1990, quando o Bangu começou muito bem. Ganhou a Cabofriense por 1-0 com esse gol do Zanata, que vocês estão vendo aí. Bateu Campo Grande por 2-1 e bateu Nova Cidade por 1-0. Era o líder do campeonato após as 3 primeiras rodadas com 6 pontos. Na época a vitória valia só 2 pontos, então tá o Bangu em primeiro, o Flamengo em segundo, Fluminense em terceiro, Cabofriense em quarto, o América em quinto lugar. Olha que loucura aquele campeonato. Banguzão aí na liderança, mas um líder em crise. Pois é, a matéria que a TVE foi fazer em Moça Bonita mostrava isso. O líder Bangu estava com problemas, Castor de Andrade estava deixando o clube, deixando de investir no futebol profissional, e o Bangu, claro, ia sucumbir. Não ia sucumbir só no Campeonato Carioca de 90, mas ia sucumbir para o restante de sua história. Então confiram a reportagem feita pela TVE em março de 1990, anunciando que o líder estava em crise. O Bangu está numa boa. É o líder isolado do segundo turno do campeonato estadual com 6 pontos ganhos em 3 jogos disputados e possui 16 pontos, somando-se os pontos da Taça Guanabara com da Taça Rio. Mas qual o segredo deste clube da Zona Oeste do Rio? Na verdade, o Bangu cresceu na competição a partir da penúltima partida do primeiro turno, quando derrotou o Flamengo por 2-1 em Moça Bonita. Foi neste jogo que o Bangu estreou seu novo treinador, Paulo Lumumba, que substituiu Antônio Clemente. A partir daí, o Bangu melhorou. Mesmo perdendo para o Vasco no último jogo da Taça Guanabara, o time jogou bem. E agora, no segundo turno, derrotou a Cabofriense, o Campo Grande e, por último, o Nova Cidade. Sem dúvida, o Bangu cresceu tática e tecnicamente no segundo turno do campeonato estadual. Mas o fator mais importante para esta melhora é a união do grupo. Isso fica bem claro quando sabemos que há 45 dias os jogadores da comissão técnica não recebem salários. E a coisa parece que vai piorar. Não é isso, Hélio? São 45 dias sem salários, sem bichos, e como é que fica a situação agora, daqui para frente do Bangu? Fernando, eu tive ainda há pouco a notícia de que o Dr. Castor havia abandonado todas as despesas do clube, quer dizer, ele não vai mais assumir as despesas do clube. E como todos sabem, é público e notório que ele é que sustenta o Bangu, né? O Bangu não tem uma fonte de renda o suficiente para poder sobreviver. Então a coisa agora fica difícil. Nós vamos viajar amanhã com jogadores de júniores, a gente não tem nem o dinheiro para poder jantar após a partida, vamos ter que depender de uma suposta renda lá em Campos. A coisa está bem difícil, temos salários atrasados, como você disse, há 45 dias, o bicho do Flamengo ainda não saiu, essas outras vitórias ainda não saiu, tem parte de luvas de alguns jogadores, parece 3 ou 4 jogadores ainda com parte de luvas a receber. A situação está bem difícil, mas como em todo o Brasil está difícil, eu espero que o Dr. Castor melhorando essa situação toda, né, que ele volte a sustentar o Bangu. Como fica a sua situação de supervisor quando os jogadores, alguns falam até em não jogar as próximas partidas? Alguns estão falando até em não participar desse jogo até agora contra o Americano. Eu tive agora uma pequena palestra com eles e acredito que fiz ver a eles de que é necessário que eles, com toda essa dificuldade, eles vão a Campos, tentem trazer esses 2 pontos e depois sim brigar pelo direito deles. Todo jogador está imbuído desse tipo, desse comportamento, tanto é que você vê o ambiente aqui, tem o problema existe, mas a gente não podemos botar isso em jogo, a gente tem que ir para o campo, né, desenvolver cada vez mais e botar mais dívida, né? Porque botando mais dívida, aí eles vão sentir que esses jogadores é merecedor de toda a confiança. Agora, além dessa força de vontade, o que também está acontecendo é que os gols estão entrando, né? Coisa que não acontecia na Taça Guanabara, né? Inclusive tem o Cláudio José, era um jogador totalmente abandonado, eu parei com ele, conversei, expliquei a necessidade e deixei ele bem à vontade. Então ele conversa comigo, está bem à vontade. Então qualquer problema de errar, o culpado sou eu. Realmente o Paulo está tendo muita felicidade, não só comigo, mas também com todo o elenco, porque está sabendo administrar e a equipe tem crescido de produção. E eu, particularmente, melhorei bastante. Então,
Eu acho que com esse padrão de jogo que a gente está tendo, a tendência é crescer ainda mais. Pois é, o Bangu não fez greve, os jogadores foram até Campos, enfrentaram o Americano no estádio Godofredo Cruz e perderam. Perderam por 1-0 com um gol muito estranho feito pelo Eduardo. Confiram aí no vídeo que a Manchete fez com narração do Márcio Guedes. Do jogo, Ézio passou para Eduardo, que chutou. A bola bateu no outro Eduardo, do Bangu, e enganou o goleiro Wagner. Final, Americano 1, Bangu 0. Reveja o lance. Como sempre, não deu para o Banguzão 1990. O time ficou em 6º lugar no Campeonato Carioca, posição bem honrosa, inclusive. Entre 12 participantes, quem foi rebaixado naquele ano? Cabo Friense, em 11º lugar, e o Nova Cidade, em 12º lugar. A Nova Cidade nunca mais voltou para a primeira divisão. Será que isso serve de alerta? Pode ser, tem time que caiu em 2025. Quando é que será que um time que caiu em 2025 volta para a primeira divisão? Não sei. Galera, até o próximo vídeo, até o próximo Baú do Castorzinho, que eu faço questão de abrir para vocês, mostrando os melhores momentos e até os piores momentos do passado do Bangu. Valeu!